Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma episódio do podcast Van Hack. Hoje a gente tem um grande prazer de ter Mandy, de Mandy Mais, aqui com a gente. Tá ligando de Toronto, mas ela é uma brasileira que já está em Canadá há alguns anos e vai contar um pouco da história dela e contar como você pode entrar no mercado digital aqui. Tudo bem, Mandy? Tudo ótimo. Um grande prazer, já tinha visto seus vídeos faz muito tempo, inclusive quando eu estava no Brasil antes. Então, parabéns pelo seu canal. E talvez você possa se apresentar para todo mundo que ainda não te conhece. Que legal saber disso. E muito obrigada pelo convite, é um prazer também, né, estar aqui falando com você. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço vídeos sobre as aventuras de uma brasileira aqui no Canadá. Né, eu tento mostrar um pouco a realidade. Já mudei um pouco assim de cidade, já morei em Quebec, né, a capital, Montreal, e agora estou aqui há mais ou menos uns 9 meses na cidade de Toronto. Né? Então, tive esse processo de conhecer um pouco diferentes culturas, né? Viver um pouco em francês, agora mais em inglês. Né? No Brasil, minha formação é em psicologia, eu era psicóloga clínica e trabalhava também na área de recursos humanos, né? Como supervisora de recursos humanos. E aqui no Canadá eu tenho feito um shift, trocado um pouco de área, isso é o bom de você, né, recomeçar no país, você tem essa possibilidade. E eu aqui tenho me focado um pouco mais na área social e comunitária, né? E aí eu tenho voltado mais para essa área mais de humanidades, digamos assim. Muito E aí, bacana, muito bacana. Então, talvez você pode contar um pouquinho sobre como começou essa jornada para Canadá para você. Eu li um pouquinho no seu blog, mas para quem não sabe, qual foi o processo para você chegar até onde você está agora? foi bem longo. Então vamos resumir, porque eu tenho um tempo. Sim, com certeza. Bom, eu sempre tive desejo de morar fora do Brasil, pensei em vários locais diferentes, e aí acabei, né, a oportunidade do Canadá surgiu, e aí eu já na época estudava francês, que na época eu fiz meu processo de imigração pelo Quebec, e aí eu acabei focando realmente no processo de imigração do Quebec por conta das facilidades e de eu já falar o francês. Né? Então aí eu comecei a pesquisar bastante, fui para palestras, tinha um amigo nosso que estava num processo mais avançado e convidou a gente. E aí, enquanto a gente estava em 2011, eu abri meu processo de imigração, enquanto esse processo desenrolava, né, meu marido participou de uma missão de recrutamento e foi convidado, né, recebeu a oferta de trabalho de uma empresa e a gente chegou aqui no Canadá com o visto de trabalho. Então, até abril, mais ou menos, de 2014, a gente ainda tinha o visto de trabalho, então de 2012 a 2014 como visto de trabalho, e depois disso o processo finalizou, a parte provincial e federal, e a gente virou residente permanente. Fantástico, parabéns. Obrigada. E você chegou lá no Quebec City. É isso, cheguei lá. Legal, legal. Você foi através, tipo, com a Quebec International? Foi com eles? Por Isso, acaso? foi isso. Mas, na verdade, eles estavam fazendo a missão no Brasil, a gente estava preparando o currículo, mas não deu tempo de ficar pronto para essa data. Hum, E aí, meu marido enviou o currículo dele para a missão da França. hum, E ele foi chamado para duas entrevistas, a gente ficou surpreso, falou, poxa, que bom, porque a gente viu meio assim, vamos concorrer com, né, gente que fala francês nativo e tal. uhum. Mas tinha uma vaga, assim, bem específica para algo bem específico que ele fazia no Brasil e casou muito bem. Ah, E aí ele recebeu esse convite e eu ganhei o visto de trabalho aberto para poder acompanhá-lo. uhum. E Sim, aí foi sim. isso, foi muito bacana, né, essa experiência e tal. Chegar com visto de trabalho é mais desafiador do que chegar com a residência permanente, porque você não tem o mesmo suporte do governo. Sim, Mas mesmo assim, ele já tinha o emprego deles, né, certo, e eu corri atrás, também consegui começar a tocar minha carreira aqui e deu tudo certo. Graças a Deus, foi tudo bem, assim, a cidade de Quebec é muito legal, as pessoas são sim. simpáticas. E aí eu fui conseguindo. Fantástico, fantástico. Não, eu também gosto bastante da cidade de Quebec. Eu passei alguns dias lá, muito, muito lindo. Ótimo. Então, você pode falar, talvez, em geral, tipo, você já falou, já chegou em 2012, então já está quase 3 anos, um pouco mais de 3 anos no Canadá. Quais foram os pontos que você viu que foram negativos, ou talvez coisas que foram muito difíceis, que você não estava esperando, algo assim, e também, no outro lado, alguma coisa que era um surpresa positivo, que te surpreendeu? Tá. Em relação assim, a grande surpresa, eu não tive muitas, porque uma coisa que eu fiz foi pesquisar muito, muito. E eu fiz, né, para o Quebec, na época, tinha entrevista, acabou que eu não fiz porque a gente chegou aqui, alcançou a pontuação máxima, mas para a entrevista você deve preparar um dossiê.
né? E apresentar esse dossiê. Então, você tem que ter um plano de vida, mostrar que você sabe tudo sobre sua carreira, sobre a cidade, que você tem um plano para que dê certo. Então, eu tinha preparado todo esse plano, e para minha carreira eu tinha opção A, B, C e D, e se uma der certo, eu ia para outra. Então, assim, essa pesquisa e saber que minha profissão é regulamentada, que psicologia é regulamentada, que eu teria que fazer um caminho diferente, tudo isso me deu uma dose, assim, de realismo Uhum. sobre o que ia acontecer. Porque eu acho que quando você não pesquisa, você, por exemplo, uma profissão regulamentada, você pode acabar se decepcionando porque é complicado entrar, e às vezes a pessoa ela já tem um cargo alto no Brasil, não quer trocar, enfim, depende muito dessas coisas, né? Para mim, eu estava realmente disposta a recomeçar, eu sabia qual seria o preço, Uhum. né? E assim, eu investi nisso. Então, não houve uma grande surpresa, mas para mim, o mais difícil de todo o meu processo foi conseguir um emprego em Quebec. Uhum. É uma cidade que é mais fechada, o mercado de trabalho é mais fechado, Uhum. principalmente se não é uma área em demanda. Uhum. Então, Montreal foi muito mais fácil, né? Toronto Uhum. acabou Cidade mais fácil. maior, sim. É, tem uma aceitabilidade, acho que, muito mais fácil do imigrante, assim, dessa diversidade. Enquanto o Quebec foi realmente difícil. Eu me considero uma pessoa sortuda, porque eu conheci outras pessoas que estavam tendo dificuldade realmente de conseguir essa primeira oportunidade. E graças a Deus eu consegui, né? E trabalhei e tal. E aí, depois de um tempo, meu marido recebeu uma oferta. Em Montreal, a gente se mudou, Uhum. né? Uhum. Essa foi para mim a maior dificuldade, não vou mentir. Eu sempre comento nos vídeos um pouco, né, de todo o processo, gosto de comparar cidades, dar essa visão real, assim, da minha opinião. Pode ser diferente de outra pessoa, mas essa é a minha vivência, assim, Uhum. né? E positivo, tiveram várias coisas, né? Tem toda a cultura que você tem que se adaptar, e isso leva um certo tempo, Uhum. né? Uhum. Mas eu acho que se você é um bom observador e, né, você vai prestando atenção, aos pouquinhos você vai se adaptando. Então, realmente, a parte negativa é você deixar tudo para trás no Brasil, recomeçar, mas assim, eu vim sabendo qual era o preço que eu ia pagar, Uhum. né? Então, a língua, você tem que, né, o francês quebecois é muito diferente, eu tive que me adaptar a isso, né, o sotaque e tal. Então, no início era meio estranho, principalmente para mim, a pior parte era atender telefone, porque Ah. todo mundo parecia que falava com a mesma tom de voz para mim, é engraçado isso em outra língua. E eu ficava morrendo de medo quando era para entrevista, porque quando a pessoa liga e se apresenta, é tão difícil na segunda língua, logo no início, você conseguir identificar o nome dela, porque é um nome completamente novo, fora do seu vocabulário, o nome da empresa. Então, isso era meio estressante, né? Uhum. Mas, Uhum. assim, eu estou muito satisfeita com o Canadá e eu não tenho vontade, porque acho que é o que as pessoas perguntam e querem saber sobre o aspecto positivo, é, Uhum. você voltaria para o Brasil? Não, eu não tenho vontade de voltar para o Brasil, estou muito satisfeita aqui. Então, digamos que esse foi o lado, assim, positivo. Tiveram várias coisas que me fizeram querer ficar, Uhum. continuar. Muito bom, fantástico. Então, vamos entrar um pouquinho então na parte de recrutamento. Você falou que você trabalhou antes com recrutadora, seu marido é de área de TI, as pessoas que assistem esse canal são mais da área de TI, o design, talvez marketing digital. Vamos lá, você ajudou ele a entrar numa empresa antes de você vir para o Canadá, então foi virtualmente. Quais dicas você tem para alguém que está talvez planejando para aplicar para uma vaga diretamente do Brasil para o Canadá, que eles podem fazer para preparar seu currículo, seu cover letter, ou, enfim, seu perfil geralmente, ou em Sim, geral? é. Eu acho importante entender que existem diferenças nos mercados, né? E essa diferença vai acontecer não só entre Brasil e Canadá, mas entre as cidades, né, do Canadá. Então, eu acho importante usar as ferramentas disponíveis. Então, por exemplo, o Job Bank, que é a ferramenta oficial do governo, disponibiliza muita informação sobre as áreas de emprego. Então, tem estatística, tem média salarial, tem a formação necessária. Então, para quem está começando a busca, esse primeiro momento é importante, você entender qual é o mercado, para saber onde você vai se colocar, né? Você se colocar como um profissional da área de TI, não imigrante, porque você tem uma bagagem, você tem experiência, e você tem que se apresentar dessa forma, porque você tem o seu valor, né, realmente, e a empresa está te chamando para entrevista porque ela também precisa de você, então é uma troca, não é? Ninguém está fazendo favor para ninguém, é uma troca, né? E eu acho importante entender que aqui carta de apresentação é muito importante, Uhum. coisa que no Brasil a gente não faz, e o currículo ele tem um modelo um pouco diferente, não diria completamente, mas assim, algumas informações a gente não coloca, Uhum. como a idade, né, o endereço, né, mas assim, ademais, eu acho que é parecido, entrevista feita por competência, Uhum. né, a diferença é que eu acho que a parte mais pessoal, que às vezes o entrevistador no Brasil ele pergunta, né, isso sai completamente, né, do escopo aqui, isso Uhum. não é perguntado nunca, é muito mais focado
para o profissional, mas sempre baseado em competências como eu conduzia no Brasil. Eu achei muito semelhante nessa parte, realmente. Então, assim, para meu marido, eu fiz o currículo dele focado. E outra coisa importante é ter um currículo focado para cada área que você está aplicando, né? Não fazer um currículo super geral, imenso, cheio de informação, não, no máximo 2 páginas, máximo, bem sucinto e focado naquela vaga. Porque o recrutador, ele lê rapidinho, ele tem um tempo limite, depois Isso. daquele ele vai passar para o próximo, né? Então, você tem que fazer com que o currículo gere uma entrevista. Esse é o objetivo, né, de um currículo. Então, eu ajudei meu marido a fazer isso, e nossa pró de francês na época, que foi tudo em francês, ela corrigiu o nosso francês, né? Mas eu ajudei na estrutura, e a gente simulava entrevistas, porque como as entrevistas são por competência, é bom você estar com tudo muito fresco, né? Todo o seu currículo você saber, para quando as perguntas vierem, elas não te pegarem de surpresa. Então, simular várias perguntas que podem chegar e lembrar de situações para que você responda. Então, competência seria isso, né? Mostrar na prática como você faria com a situação real. Não, eu sou muito bom, né? Mas por quê? Então é bom você ter uma situação. Naquele dia teve uma situação assim, foi assim que eu consegui resolver essa situação e tal. Então, a gente ligava o Skype na sala, e eu ia pro quarto, computador, e eu fingia que eu era recrutador entrevistando ele em francês, e ele ia responder, né? E assim ficou muito mais fácil para se adaptar, porque também tem a questão da língua, né? Sim, Então, o vocabulário é treinamento é muito bom. desafiador, é bem desafiador. Não, mas é bom saber isso Foi isso para mesmo. ver, tipo, quanto precisa realmente colocar dedicação nisso. Não é tipo, vou fazer um currículo, mandar e esquece. E talvez vai chegar um visto de correios, tipo, no próximo dia. Você vai ter que correr atrás, É né? muita dedicação, você tem que realmente praticar e tal. E como eu falei, um dos piores momentos é quando toca o telefone, você tem que atender, e às vezes não tem. Nem toda entrevista dá para ter vídeo, às vezes eles tentam botar, às vezes dá problema de conexão no Brasil e tal, você acaba ficando só com áudio. E sem ver a boca da pessoa mexendo e só ouvindo, quando você está no Brasil e não é uma língua que você tem contato o tempo todo, a dificuldade aumenta bastante, né? Não, eu lembro quando eu estava aprendendo português, foi nessa desafio para mim também. Fun- Imagina, eu acho português é uma língua tão complexa, cheia de detalhes, assim, tipo, foi É, como aprender francês, é bem complicado. oui, oui, muito Mas difícil. parabéns, seu português é ótimo. Obrigado, tá. Minha esposa aqui está ajudando. Vamos terminar aqui, falando sobre língua. Eu queria te perguntar como você aprendeu inglês e também francês. Um, os princípios de Van Hackney, temos 8 princípios, e o primeiro princípio é Your English is always getting better, porque a gente acredita que inglês é a chave para você ter sucesso aqui, das chaves. Pode explicar um pouquinho, antes da gente terminar, como foi esse processo para você? Sim, com certeza. Eu comecei a aprender inglês em escolas, né, particulares do Brasil. Comecei com 11 anos, quando foi com 16 anos eu finalizei o curso. Depois disso eu não fiz mais curso, mas eu mantive sempre em contato com o inglês. Eu gostava muito de música, eu gostava de estar traduzindo, vocabulário, muito seriado, muito filme. Eu sou muito viciada em filme seriado. E eu acho que isso ajudou muito, né? Toda aquela questão. Eu, no início, vivia com legenda em português, mas a parte em inglês eu fazia. Não funciona para todo mundo, mas para mim funcionava. Ler em português e ouvir em inglês, porque eu já tinha um nível bom e aquilo ia conectando. Depois eu troquei para melhorar a parte da escrita, o visual mesmo, de entender como se escreve cada coisa. E, né, até chegar ao nível de eu já estar vendo mais sem legenda e tal. E a parte que era mais difícil era praticar, falar, né? Que tem algumas ferramentas na internet e tal. Mas eu lembro que quando eu precisei falar inglês pela primeira vez no Canadá, essa coisa de não estar praticando tanta memória muscular, porque eu não falava tanto, eu lia, escutava, entendia bem e tal, não falava tanto, às vezes dava aquela dúvida, ai meu Deus, uma palavra que é mais difícil no português de sair, e com o tempo foi melhorando, melhorando, melhorando. E eu comecei a falar inglês mesmo 2014 em Montreal, porque Quebec era muito assim, alguma coisa acontecia, alguém precisava e pedia, mas não era super constante, mas em Montreal eu trabalhei em inglês. E aí foi que eu, né, precisei usar mais. Francês, eu comecei já bem mais velha, eu comecei quando eu comecei a universidade, com 18 anos, e fiz o curso, fiz mais ou menos 400 horas, em inglês eu fiz mais, fiz quase umas 600, mas é muito mais difícil de praticar, que você não tem tanto acesso, né? Eu acho que esse contato ajuda muito. E em Montreal eu fiz um curso de conversação em inglês, na Concórdia,
Eu fiz o nível avançado e eu me preparei para o TOEFL, fiz a prova do TOEFL, consegui o score 110, também foi bom. Parabéns. Obrigada. E aí tudo assim foi. Esse momento, assim, depois que acabou o inglês, foi muito eu sozinha, estudando, criando meu cronograma, praticando e força de vontade. Sim, sim. Eu acredito também, se você quer aprender uma língua, você não precisa de uma escola mesmo. Ajuda, mas nada melhor do que realmente praticar, entrar em contato pessoalmente e correr atrás. Acho isso a tema da nossa entrevista. Se você quer algo, você tem que realmente mão na massa e correr atrás. Não é tão fácil, não. É verdade, não cai do céu, tem que se dedicar mesmo, né? E tem muita ferramenta online que você pode. Tem alguém querendo aprender português, e você quer aprender inglês, vocês trocam, conversam. Eu cheguei a começar a fazer isso, né? E depois a gente acabou, por causa todo o processo de imigração ficou tão confuso, a gente parou. Mas tem ferramentas, né? Sim, com certeza. E também a gente pratica cada semana no Van Hack Premium uma hora pelo menos de entrevista em inglês. Então, apoiamos e acreditamos muito nessa etapa. Então, obrigado, Mandy. Realmente foi um grande prazer conversar, trocar algumas ideias com você. Talvez você pode falar para todo mundo como poder entrar em contato com você, se alguém quer assistir mais seus vídeos ou ler seu blog. Com certeza, obrigada novamente. Acho que foi bacana, né, poder trocar essas informações. Quem quiser entrar em contato, pode ver meus vídeos no www.youtube.com/Mandy mais. Mandy, M-A-N-D-Y, né, dependendo da região do Brasil, mais. Ou seja, mande um bocado mais de coisa aí que acontece. Então, basicamente isso. Fantástico. Estão convidados a ir lá conferir. Legal, vou colocar o link aqui embaixo para todo mundo também. E se você curtiu o vídeo, por favor, faz um subscribe, curtir, compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo podcast Van Hack. Tchau. Tchau.